Olá, seja muito bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias, professor de História. Eu sou do sexo masculino, tenho 42 anos, sou um homem pardo, cabelos lisos, tenho estatura mediana e estou trajando uma calça preta e uma camisa cor de vinho. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e eu vou usar esses recursos para ministrar essa aula para vocês. E hoje nós vamos trabalhar o tema coronelismo no Brasil e nós vamos conhecer um pouco da história do coronelismo na Primeira República Brasileira. Vamos nessa! A nossa primeira questão diz o seguinte: na Primeira República, houve a reprodução de muitos aspectos da estrutura econômica e social constituída nos séculos anteriores. Noutros termos, no final do século XIX e no início do XX, conviveram simultaneamente transformações e permanências históricas. Então eu tenho coisa que se transformou e eu tenho coisa que permaneceu. Qual é o comando da questão? O texto sustenta que a Primeira República Brasileira foi caracterizada por permanências e mudanças históricas. De maneira geral, o período republicano, iniciado em 1889 e que se estendeu até 1930, foi caracterizado... Então vamos lá. Do que a gente está falando? A gente está falando desse período aqui, ó, de 89 até 30. Esse período aí a gente chama de República Velha. E ele é dividido em duas partes: República da Espada e República Oligárquica. A República da Espada corresponde ao governo dos dois primeiros presidentes do Brasil, que são o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. E a República Oligárquica corresponde ao governo daqueles presidentes que estão na fase da chamada República do Café com Leite, porque nessa época dois estados, duas oligarquias predominavam, né, no controle político do país, que era São Paulo e Minas, por isso se convencionou chamar de República do Café com Leite esse período aí. E aí o que acontece? O que acontece é que a letra A vai falar de uma predominância dos interesses industriais, interesses dos industriais, com a exportação de bens duráveis e capital. O que predominou ali na República Velha? O que predominou na República do Café com Leite? O que predominou foi aquela república voltada para essa questão das oligarquias, para essa questão da agroexportação, e aí não por acaso a gente tem a chamada República do Café com Leite, porque o Brasil era o maior exportador de café naquele momento, e os interesses dos cafeicultores acabavam sendo privilegiados no jogo político brasileiro nessa época. E aí o que acontece? O que acontece então aqui não vai ser a questão industrial. A próxima, por conflitos no campo, com o avanço do movimento de reforma agrária liderado pelos antigos monarquistas. Será que avançou a reforma agrária nessa época da República Velha? Ou será que a gente ainda tem um país marcado ainda pelo latifúndio, marcado ainda pelos grandes fazendeiros, marcado ainda pelo conflito pela terra, né? Será que avançou a reforma agrária? Não avançou a reforma agrária nessa época na história do Brasil. Próxima. Pelo poder político da oligarquia rural e pela economia de exportação de produtos primários. Opa, essa aqui tá bonita pra gente, hein? Eu tô falando que existe um poder político que tá predominando dessa oligarquia rural, que é realmente esses grupos, né? Os grandes fazendeiros, os agroexportadores, os cafeicultores, e que predomina uma economia de exportação de produtos primários, né? Então a gente sabe aí que é uma das marcas interessantes desse período. Será que é essa? Bora deixar de stand-by e bora pra próxima? Pela instituição de uma democracia socialista, graças à pressão exercida pelos operários anarquistas? Democracia socialista nessa época da República Velha? Não, a gente vai ter momentos da história do Brasil em que a gente vai ter essa questão aí de tentativas de fazer uma revolução socialista aqui no Brasil e tudo mais, mas isso não vai se consolidar, isso não vai se estabelecer propriamente, muito menos na República Velha. Show de bola? Não é nesse momento. E a próxima, pelo planejamento econômico feito pelo Estado, que protegia os preços dos produtos manufaturados. Será que a gente tem um protecionismo aos produtos manufaturados nessa época? Qual será a proteção, na verdade, que o Estado dá nessa época aí? A gente vai ver que a proteção que o Estado dá é diferente, né? Uma proteção para os cafeicultores. A gente vai ver acordos como o Acordo de Taubaté, onde o Estado acaba se responsabilizando por comprar o excedente do café
que os cafeicultores não estivessem conseguindo vender e queimar esse café para poder segurar o preço do café. Então a gente vai ver que, na verdade, essa proteção vai ser dada para um determinado grupo, um outro grupo. E aí, para entender essa dinâmica, é legal a gente perceber que essa república, principalmente essa República Velha, a segunda parte dessa República Velha, é a chamada República do Café com Leite, justamente por isso. Porque existe todo um jogo político para privilegiar os interesses dos cafeicultores, para privilegiar os interesses políticos dessas oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. E como é que isso acontecia? Através dessa estrutura política, né? Que passava pela chamada política dos governadores, que passava por essa questão da troca de favores. Então você tinha uma época em que você tinha a manipulação de eleitores nos currais eleitorais através do chamado voto de cabresto, que a gente vai ver mais na próxima questão. Aquele voto que tinha influência dos fazendeiros, né, nos resultados eleitorais, os grandes fazendeiros influenciando no voto da galera ali no campo, né? Então você vai ver que você tinha então uma influência dos coronéis, né, sobre esses eleitores, através do chamado voto de cabresto, que era justamente para quê? Para que no resultado das eleições nós tivéssemos deputados federais que fossem eleitos e que estivessem dentro desse arco político, né, no qual os privilégios, os interesses políticos e econômicos dessas oligarquias fossem contemplados. E aí, esses deputados, quando ia para a diplomação, ainda tinha esse problema aqui, ó. Ainda tinha o problema da Comissão de Verificação de Poderes, né, que ia validar a eleição dos deputados federais. Os deputados que eram deputados de oposição, eles acabavam muitas vezes degolados, né? Porque os deputados que eram opositores do governo acabavam não tendo a validação, né? Não tendo a validação das suas eleições, acabavam não sendo diplomados, né? Por quê? Porque eram deputados de oposição. E é justamente para que se fazia isso? Se fazia isso para que os deputados que fossem realmente eleitos, diplomados, bonitinho, né? O arco todo político do Congresso Nacional fosse um arco de suporte para o grupo político que está no poder, que está lá na presidência. Então a gente teria, assim, uma oposição reduzida, né? E esse grupo que está eleito daria apoio político para esse grupo que está no poder. Certo? Então, havia todo um jogo, né? É todo um jogo que começa aqui, ó, na eleição. Primeiro, eu vou mobilizar os eleitores para eleger os candidatos que são do nosso interesse. Depois, mesmo que candidatos de oposição vençam, né, consigam mandatos, a gente usa a Comissão Verificadora de Poderes para degolar o mandato desses deputados, diminuir a oposição, e aí assim a gente dá suporte para o grupo que está na presidência, o grupo que está no poder. E esse grupo, uma vez chegando no poder, o que ele tem que fazer? Ele tem que devolver isso através de obras públicas, verbas, né, para os estados. Então, por isso você tem a política dos governadores. Por quê? Porque quem está no poder depois devolve essa grana em forma de obras públicas, em forma de verbas, para as oligarquias estaduais. Por isso a política dos governadores. Então toda essa estrutura foi montada para quê? Para garantir que estivessem no poder esses grupos políticos, eles permanecessem no poder, essas oligarquias rurais, principalmente oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Hoje a gente sabe que não é somente a República do Café com Leite, a gente sabe que tem historiadores aí que procuram trazer uma problematização para essa expressão República do Café com Leite. Então, a nossa resposta vai ser a letra C, né, que fala exatamente desse poder político, dessa oligarquia rural, né, desses grandes fazendeiros, São Paulo e Minas, né, essa economia de exportação de produtos primários, esse Brasil voltado para a agroexportação, esse Brasil voltado para o café, esse Brasil voltado para os interesses dos grandes cafeicultores. Então é isso que a gente vai ter como marca. Hoje nós temos historiadores que já estão relativizando essa ideia de República do Café com Leite, esse termo, República do Café com Leite, argumentando que, na verdade, Minas também era o segundo maior produtor de café nessa época, argumentando que o poder político dessa oligarquia vinha da representatividade no Congresso Nacional e não necessariamente dessa questão do café, mas enfim, ainda prevalece, né, nos livros didáticos essa expressão República do Café com Leite, esse predomínio de Minas e São Paulo nos rumos políticos do país. Beleza? Show de bola? Vamos para a próxima? Observe a charge. A charge traz pra gente as próximas eleições de Cabresto. Aí aqui você tem a soberania, o político e o eleitor. E o político tá trazendo o eleitor, né, como se fosse ali um animal, né? É o Zé Besta? Não, é o Zé Burro, né? Então você traz o político traz o eleitor como se ele fosse um burro, né, que tá indo ali para votar no candidato que ele quer. Então isso é claramente, né, essa ideia do voto de cabresto.
Essa ideia do voto que é coagido, o voto que é ameaçado, o voto onde você está trazendo aquele eleitor, exercendo influência sobre ele no resultado da eleição. E aí você vai para a próxima. A ilustração refere-se ao alto grau de abstenção dos eleitores na Primeira República. A abstenção não, né? Porque se você está vendo que o cara está vindo votar, o eleitor está aparecendo para votar. Ele não está fazendo abstenção, ele não está dizendo eu não vou votar. Não, ele vai votar, certo? O problema é em que circunstâncias, em quais circunstâncias ele está indo votar. Essa é a grande questão. E aí ele continua. A prática dos grupos oligárquicos que controlavam de perto o voto de seus dependentes e agregados. Opa! Grupos oligárquicos, quem são esses? Os grandes fazendeiros, controlando de perto o quê? O voto dos seus dependentes, o voto dos seus agregados. Essa aí tá bonita pra gente marcar, vamos deixar essa de stand-by, que é exatamente isso, né? Esse fazendeiro, esse coronel, que tem gente debaixo da cobertura dele, da dependência dele, que troca favores com ele e que acaba votando no candidato que ele mandou. Então essa aqui tá bonita. Vamos pra próxima. Ao elevado índice de analfabetismo no campo, o que favorecia a distribuição de cédulas eleitorais falsas. Na verdade, você vai ver aqui uma influência do coronel, do fazendeiro, fazendo o eleitor votar no candidato que ele quer, e não burlando a eleição necessariamente através de cédulas falsas, ok? O que a charge está mostrando é outra modalidade. Não que não teve fraude eleitoral, teve, mas o que a charge está mostrando é outra modalidade, né? A próxima, a alternância no poder federal, graças ao controle dos votos de políticos populares dos diferentes estados brasileiros, políticos populares dos diferentes estados brasileiros, a gente sabe que não existe essa alternância, né? Por isso é chamado de República do Café com Leite, porque ou eram candidatos de Minas, ou eram candidatos de São Paulo, ou eram candidatos que estavam ligados aos interesses oligárquicos de Minas ou de São Paulo. Então não é exatamente essa alternância. E a próxima, o controle do governo central sobre os governadores, que se valia do estado de sítio no período eleitoral. Estado de sítio, não. Você tem uma eleição, a eleição está acontecendo, não é estado de sítio é um estado de exceção, um estado de emergência. A eleição está acontecendo. O problema é que ela é influenciada, né, por essas oligarquias locais. É exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. O coronelismo e o voto de cabresto. O coronel, né, influenciando no voto do eleitor, dizendo que tu vai votar no candidato que eu mandei, né? Então essa influência dos grandes coronéis, essa influência dos grandes fazendeiros nos currais eleitorais brasileiros, nas áreas rurais do Brasil. E por que o cara votava? Ou porque ele tinha medo do coronel, ou porque ele trocava favores com o coronel, ou porque ele tinha uma relação clientelista com o coronel, né? Por tudo isso, o cara acabava votando no candidato que o coronel mandou. Show de bola? E aí você vai então para a letra B de bola, que é aquela que a gente tinha deixado de stand-by. Essa prática dos grupos oligárquicos de controlar de perto o voto dos seus dependentes, o voto dos seus agregados, né? Então o cara acaba votando no candidato que o coronel mandou porque ele depende do coronel, né? Porque ele é um dos agregados do coronel, porque ele troca favores com o coronel, porque ele tem uma relação clientelista com esse coronel, e aí esse fazendeiro acaba aproveitando isso. E aí esse momento se convencionou chamar de coronelismo, né? Coronelismo, essa prática de influenciar os resultados eleitorais, e o voto de cabresto, esse voto coagido, esse voto ameaçado, esse voto que acaba recebendo essa pressão toda por parte do coronel para que o eleitor vote naquele candidato X que o coronel está mandando. Show de bola, pessoal? Na aula de hoje, nós vimos o coronelismo na Primeira República e algumas das suas características, como a questão do voto de cabresto. Muito importante, hein? Siga o Preveste UEA nas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.